Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Boa noite. Me chamo Antônio, tenho 28 anos e sou de uma cidade chamada São Miguel, localizada no estado do Piauí. Hoje vou compartilhar com vocês uma experiência aterrorizante que vivi recentemente. Moro com minha esposa, Clara, e nossa filha, que tem agora 3 meses de vida. Tudo aconteceu em outubro de 2021, quando minha esposa e eu estávamos enfrentando uma fase difícil em nossas vidas, com muitas dificuldades financeiras e sem emprego. A situação estava muito difícil e a chegada do nosso bebê se aproximava. Não tínhamos praticamente nada preparado para ele. Foi quando minha sogra, que vivia em uma cidade vizinha chamada Terra Nova, nos convidou para morar com ela. Ela nos ofereceu ajuda, acreditando que eu conseguiria um emprego mais rápido na região. A casa dela ficava na zona rural, bem afastada da cidade, cercada por muito mato e uma estrada de terra que levava até o centro. A tranquilidade do lugar parecia ideal, com poucas casas por perto e um ambiente calmo e sossegado. Nos primeiros dias, tudo foi muito bom. As pessoas eram amigáveis e todas as manhãs eu costumava cumprimentar o seu José, um senhor idoso que morava perto de nossa casa. Ele sempre ficava escorado na cerca de sua propriedade e nosso bate-papo matinal se tornou um hábito. Em uma dessas manhãs, enquanto me preparava para ir à cidade fazer algumas compras, percebi que o seu José parecia preocupado. Ao me aproximar, ele me contou algo que me deixou inquieto. Ele disse que naquela manhã, ao ir alimentar os porcos, encontrou um deles morto, com parte do corpo devorada. Fiquei curioso e perguntei o que poderia ter feito aquilo. Ele, com um olhar sério, me respondeu que não era uma onça, mas algo muito pior. Ele mencionou que há anos essa criatura rondava a região, mas que fazia 4 anos que ela não dava sinais de vida. Intrigado, perguntei: isso não seria um lobisomem, não é? Ele confirmou, dizendo que já havia enfrentado esse ser em várias ocasiões no passado e que ele causava muito medo na comunidade. Aquela conversa me deixou bastante pensativo, mas voltei para casa e contei à minha esposa o que o senhor José havia me dito. Clara não acreditou muito, pois achava que essas coisas eram apenas superstições. Mas, mal sabíamos nós, que aquela noite mudaria tudo. Era uma noite de quinta-feira, por volta das 19 horas, quando a tia de Clara, juntamente com seu marido e outros moradores, foram para uma festa na cidade. Fiquei sozinho com minha esposa, grávida, na casa. O céu estava claro, com uma lua cheia que iluminava a estrada de terra em frente. Tranquei todas as portas e janelas e fomos para o quarto. Estávamos assistindo a TV quando de repente fui acordado por latidos de cães vindos de longe. No começo não dei muita atenção, mas logo os latidos foram ficando mais intensos e se aproximando. A cada minuto os cães ficavam mais agitados. Quando percebi que os cachorros do quintal também começaram a latir, corri até o quarto, acordei minha esposa e pedi para ela ficar calma. Corri até a gaveta, peguei a arma que meu pai havia me dado e me preparei para o pior. Pode ser um lobisomem, eu disse a Clara, tentando acalmá-la. Mas naquele momento, algo ainda mais estranho aconteceu. Ouvi uma pancada forte na porta da cozinha que fez a casa tremer. Clara começou a chorar e os latidos só aumentavam. O medo tomou conta de mim. Eu sabia que algo estava ali fora. A criatura parecia estar batendo com força na porta e o cheiro de urina e algo podre invadia o ambiente. Era uma mistura insuportável. A cada pancada eu me preparava para a luta. Eu sabia que a criatura estava tentando invadir a casa. Gritando e com o coração a mil, perguntei a ela: "O que você quer?" A criatura parecia enfurecida e então a porta cedeu. Naquele momento meus olhos se fixaram na criatura. Era a coisa mais horrenda que eu já vi em toda a minha vida. A criatura era grande, com o corpo de um homem, mas com a cabeça alongada como a de um porco e dentes afiados. Suas pernas eram invertidas como as de um animal e seus braços longos com pelos falhos.
Ele se aproximou, mas antes que pudesse se mover mais, saquei a arma e disparei contra ele. O barulho dos tiros ecoou pela casa. A criatura urrava de dor e, após os disparos, ela saiu cambaleando para o quintal. Os cães da casa correram atrás dela e, finalmente, ela desapareceu na mata. Ainda com sangue quente, fui até a porta com a lanterna e olhei ao redor. Foi quando, ao longe, ouvi motos se aproximando. Era a tia de Clara e os outros, que voltaram da festa. Eles viram os rastros dos tiros e, ao entrarem em casa, acreditaram em mim. Relatei tudo o que havia acontecido e todos ficaram assustados. No dia seguinte, Clara começou a sentir contrações e decidimos voltar para nossa cidade. Ela deu à luz nossa filha, que veio ao mundo forte e saudável. Agradeço a Deus todos os dias por nos proteger daquela criatura e espero que ninguém tenha que passar por algo tão aterrador quanto aquilo. Hoje, sempre conto essa história para meus amigos. Alguns acreditam, outros não. Mas o que eu sei é que essa coisa realmente existe e um dia qualquer um de nós pode cruzar o caminho de um lobisomem. Boa noite. Meu nome é Clarice, tenho 65 anos e moro em Santiago, no Rio Grande do Sul. Quem está escrevendo para você é minha filha, Renata. Ela acompanha seu canal e quis compartilhar uma história que aconteceu no sítio dos meus pais. Isso foi em 1975, quando eu tinha apenas 12 anos. Naquela época vivíamos no sítio, no interior de Santiago. A casa abrigava nossa grande família. Meus pais, meus avós, tios, tias e primos. Apesar de tanta gente, nunca nos faltou nada, pois todos trabalhavam muito na roça. A vida era simples, mas cheia de momentos felizes. No entanto, também existiam perigos. Animais selvagens da mata, por vezes, atacavam os bichos do sítio. Era comum perdermos galinhas ou cabritos para cães do mato. De vez em quando, uma onça aparecia, mas isso era raro. Quando sabíamos o que causava os ataques, conseguíamos nos proteger melhor. Porém, certo dia, algo diferente começou a acontecer. Tudo começou numa madrugada silenciosa, quando os gritos dos porcos no chiqueiro romperam o silêncio. Meus tios e meu pai pegaram lanternas e armas e correram para lá. Quando voltaram, os rostos estavam sombrios. 2 porcos estavam mortos, dilacerados de forma grotesca. O mais triste era que as porcas estavam prenhas, quase na hora de dar à luz. Nunca vi ferimentos assim, meu pai murmurou para meu avô com a voz pesada. De dentro da casa, vi a movimentação pelas janelas e ouvi sussurros preocupados. A noite parecia ainda mais escura. Minha mãe nos mandou de volta para a cama, mas o medo não me deixou dormir. Na manhã seguinte, ficamos sabendo que o sítio do vizinho, seu Vicente, também havia sido atacado. Lá, o prejuízo foi ainda maior. Galinhas, porcos e até um bezerro foram mortos. O próprio seu Vicente veio até nossa casa, visivelmente abalado. Não foi onça nem cachorro do mato, afirmou ele, a voz trêmula. Os bichos estavam dilacerados, como se tivessem sido partidos ao meio. Todos ficaram em silêncio enquanto ele relatava o que havia visto na noite anterior. Com um olhar assustado, disse: Eu vigiei o chiqueiro ontem. Quando o ataque começou, vi o que era. Não era animal comum. Era um lobisomem. Pernas tortas, orelhas compridas e caídas, muito maior que qualquer cachorro. Meu avô, Alfredo, ouviu com atenção e balançou a cabeça lentamente. Já suspeitava, disse ele. E tenho ideia de quem pode ser essa criatura. Sem perder tempo, ele e meus tios se armaram e saíram a cavalo. Foram até a casa de um homem chamado Pedro, conhecido por mexer com feitiçaria. Voltaram apenas ao anoitecer, sem encontrar ninguém. Nos dias seguintes, o clima era de tensão. A família vigiava o sítio todas as noites. Por 2 semanas não houve mais ataques e começamos a acreditar que o perigo havia passado. Mas, numa noite chuvosa de lua cheia, o silêncio da madrugada foi quebrado novamente. Eu estava acordada na beliche, ouvindo o som da chuva fina batendo na janela. De repente, ouvi um barulho fraco, como algo forçando a madeira. Meu coração disparou. O som ficou mais forte, como se alguém estivesse tentando abrir a janela. Assustada, desci da cama e corri para avisar meu tio Davi, que dormia na sala ao lado da espingarda. Antes que pudesse alcançá-lo, os porcos começaram a gritar. Davi acordou num salto, pegou a arma e foi até a janela da frente. Espiei atrás dele, tentando entender o que estava acontecendo. Lá fora, no chiqueiro, os porcos corriam de um lado para o outro, apavorados. De repente, algo enorme se ergueu no meio dos animais. Parecia um homem, mas tinha feições monstruosas. A criatura nos encarou por um momento. Depois de um salto, correu em direção à estrada que cortava o sítio.
Davi atirou e o som ecoou na noite. O bicho caiu, soltando um grito agudo, mas logo se levantou e continuou correndo, mancando. Os outros tios vieram correndo e saíram em perseguição, mas não conseguiram encontrá-lo. Aquela foi a última vez que vimos o lobisomem. No dia seguinte, a história se espalhou pela vizinhança. Alguns acreditavam que o homem desaparecido, Pedro, era realmente a criatura. Outros preferiam não tocar no assunto. Mesmo depois que os ataques cessaram, a atmosfera do sítio nunca mais foi a mesma. O som de porcos grunhindo à noite nos fazia estremecer. Somente anos depois, quando minha família se mudou, conseguimos deixar esse medo para trás. Até hoje, essa história é lembrada em nossa família como o dia em que encaramos o desconhecido. Meu nome é Júlio e quero compartilhar com vocês o segundo caso mais assustador envolvendo meu pai e uma criatura que acredito ser um lobisomem. Esse episódio marcou profundamente nossa família e nos forçou a abandonar nossa casa devido à presença constante daquela criatura. O incidente aconteceu em uma pequena cidade do interior, onde moramos por um período. Tudo começou em 1990, quando nos mudamos para a região porque minha tia, que já vivia na capital, conseguiu um trabalho para meu pai como caseiro de um sítio. Durante os primeiros meses, moramos com ela até que meu pai conseguiu alugar uma casa no interior. Ele cuidava dos animais e da propriedade, mas após 2 anos, o dono do sítio faleceu e os herdeiros decidiram vender tudo. Sem emprego, meu pai conseguiu rapidamente um trabalho como soldador em uma fábrica no centro da cidade. Nossa nova rotina, porém, não era nada fácil. O ônibus que ele pegava diariamente o deixava longe de casa e ele precisava caminhar por uma estrada de chão isolada para chegar até nós. Minha mãe sempre dizia que aquele caminho era perigoso, mas meu pai, sempre teimoso, não se importava. Ele saía às 6 da manhã e só retornava por volta das 9 ou 10 da noite, muitas vezes depois de fazer horas extras. Em setembro de 1996, tudo mudou. Meu pai comprou um revólver calibre 38. 2 semanas depois, adquiriu outro, que deixou com meu irmão mais velho, de 16 anos. Eu, com 14 na época, também sabia manusear a arma. Logo após isso, coisas estranhas começaram a acontecer. Meu pai começou a acordar a mim e ao meu irmão no meio da noite, pedindo que olhássemos pela janela, como se esperasse ver algo lá fora. Em outras ocasiões, nos mandava dormir no quarto dele e da minha mãe. Os cachorros também estavam diferentes, latindo sem motivo aparente nas madrugadas. A sensação de que algo não estava certo crescia a cada dia. A confirmação veio em uma noite silenciosa e abafada. Fomos acordados repentinamente por 5 tiros seguidos. Ouvimos meu pai gritar do lado de fora: "Saia! Eu vou te pegar, desgraçado!" Eu, minha mãe e meu irmão ficamos paralisados, sem coragem de sair do quarto. Alguns minutos depois, meu pai entrou na casa, visivelmente perturbado, e conversou com minha mãe. Ele não disse muito para nós naquela hora, mas a decisão foi tomada. De manhã cedo, juntamos nossas coisas e fomos para a casa da minha tia. Anos depois, quando já estávamos vivendo na cidade e éramos adultos, meu pai finalmente revelou o que aconteceu. Ele contou que durante semanas sentia que algo o seguia pela estrada de terra, mas nunca conseguia ver claramente o que era. Ele começou a levar o revólver consigo, acreditando que fosse algum ladrão. Certa noite, porém, enquanto caminhava, viu um vulto preto cruzando a estrada. Ele parou e teve a certeza de que aquilo não era humano. Nos dias seguintes, percebeu que a criatura estava cada vez mais próxima de casa. Até que, na noite dos tiros, ele a viu no telhado, bem em cima do nosso quarto. Era enorme, peluda, com olhos brilhantes e uma postura animalesca, mas ao mesmo tempo assustadoramente inteligente. A visão daquela criatura o fez agir instintivamente. Ele disparou para assustá-la e o lobisomem fugiu, mas a sensação de perigo persistiu. Meu pai explicou que nunca nos contou na época porque sabia que ficaríamos aterrorizados. Depois desse episódio, nunca mais conseguimos morar em um lugar tão isolado. Eu mesmo evito sair à noite até hoje e sempre fico alerta, mesmo morando em uma área movimentada da cidade. Histórias como essas podem parecer exageradas para alguns, mas sei o que vivemos e nunca mais quero cruzar o caminho de algo assim novamente. Boa noite e fiquem atentos. O que está nas sombras pode ser mais real do que imaginamos. Eu me chamo Marcos, tenho 38 anos e moro em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Já ouvi muitas histórias sobre lobisomens por aqui, mas nenhuma se compara ao que vivi. Não estou me gabando nem exagerando, mas o que esse ser fez comigo é algo que jamais encontrei em outros relatos. E olha que acompanho vários canais e leio muitas histórias sobre o assunto, mas nunca vi nada parecido. Sou vigilante e tenho absoluta certeza de que vi um lobisomem em 2 ocasiões distintas. Uma em 2007 e outra em 2011. Sem dúvida, a segunda experiência foi a mais aterrorizante. Vou começar contando o que aconteceu em 2007, em uma madrugada entre domingo e segunda-feira. Naquela época eu trabalhava como segurança em uma madeireira de um tio meu, localizada em uma área bem isolada e cercada por mata densa. Era um lugar com pouco movimento, o que me deixava desconfortável, pois qualquer ruído ou movimento chamava minha atenção. Na segurança fazíamos turnos de 12 horas. O meu começava às 18 horas e ia até às 7 horas da manhã. Ficava no posto de vigia, que oferecia uma visão ampla da vegetação ao redor. Um antigo segurança que trabalhava lá antes de mim sempre dizia para eu não ficar na guarita o tempo todo, mas procurar pontos mais afastados e escuros para vigiar melhor e evitar adormecer durante o serviço. Foi em uma dessas madrugadas que tive meu primeiro encontro com o que acredito ser um lobisomem. Estava em um ponto mais escuro do segundo andar da madeireira, observando a rua por uma janela, quando vi algo se mover na mata em frente ao prédio. No início, achei que fosse um animal qualquer, mas logo percebi que era algo muito maior. A silhueta parecia peluda, quase como a de um grande macaco, mas com olhos que brilhavam de maneira estranha no escuro. Um calafrio percorreu minha espinha e eu instintivamente fiquei imóvel, observando aquilo. De repente, o ser se ergueu e saltou para dentro da mata, desaparecendo na escuridão. Desci para investigar, mas ao chegar ao portão que separava a madeireira da rua, não vi nada. Fiz algumas rondas ao redor do local, mas tudo estava quieto. Voltei para o posto de vigia, com a sensação de que algo estava errado. Naquele momento, ainda não sabia o que era aquilo, mas tinha certeza de que não era um animal comum. 4 anos depois, em 2011, eu finalmente entendi o que havia visto naquela noite. Na época, eu já trabalhava como segurança em outro local e tinha uma moto, uma Honda CG 125, que usava para me deslocar. Certo dia, fui visitar uma garota em um distrito próximo, chamado São Vicente. Passei o sábado com ela e fui à missa à noite. Quando a missa terminou, já era tarde e eu precisava voltar para casa. A estrada de volta era deserta, e conforme me afastava do distrito, comecei a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Olhei para trás várias vezes, mas não vi nada. Ao atravessar uma área de mata conhecida como Bosque dos Martins, vi algo na beira da estrada. Era a mesma silhueta que eu havia visto em 2007. Olhos brilhantes e uma figura alta e peluda. Parei a moto por um instante, tentando entender o que estava vendo. Quando olhei novamente, o ser estava de pé, sobre um tronco de árvore, me encarando. O farol da moto iluminou a criatura e meu sangue gelou. Não era um macaco, mas algo muito mais assustador. Media cerca de 1,80 m, tinha braços e pernas longos, orelhas pontudas, parecidas com as de um cão, e olhos que brilhavam intensamente. Sua boca larga e dentes afiados davam um ar ainda mais ameaçador. De repente, o ser saltou da árvore e começou a me perseguir. Acelerei a moto ao máximo, mas mesmo a quase 90 km/h, ele parecia me alcançar com facilidade, correndo e saltando pela mata ao lado da estrada. O pavor tomou conta de mim. Por sorte, quando cheguei a uma área mais aberta, ele parou de me seguir e desapareceu na escuridão. Cheguei em casa tremendo e naquela noite não consegui dormir. No dia seguinte, fui trabalhar normalmente, mas a sensação de medo não me abandonava. Relutei em contar a alguém, pois sabia que muitos não acreditariam. Essa experiência me marcou profundamente. Sei que nunca esquecerei o que vi naquela estrada deserta. Desde então, evito passar por lugares isolados à noite e espero que ninguém mais tenha que passar pelo que passei. Essas coisas realmente existem, e quando você cruza o caminho de uma delas, percebe o quanto somos frágeis diante do desconhecido.